Sejam muito bem-vindos, artistas do meu Brasil. Estamos aqui dentro da Pimenta, dessa combosa maravilhosa, para mais uma jornada sensacional. Para onde nós vamos, Marília? Qual que é o roteiro de hoje? Eu quero conhecer, eu quero ir até os pontos mais importantes dos teatros paulistanos. Esse é o ponto, esse é o objetivo, aliás. Então, conhecermos, revisitarmos, reconhecermos São Paulo através dos teatros históricos da nossa cidade. Bora? Total. Esse vai ser o nosso roteiro, então bora pra nossa viagem. Até daqui a pouco. Primeira parada da Kombi Pimenta, na capital de São Paulo. Estamos aqui ao lado do Teatro Municipal. Vou contar sobre a história deste monumento arquitetônico que temos aqui em São Paulo. O Teatro Municipal ele foi inaugurado em 1911. E o que eu achei interessante nas minhas pesquisas é que ele foi inaugurado com a ópera do Hamlet. Então é interessante colocar o Teatro Municipal sendo inaugurado com Hamlet, uma tragédia shakespeariana fantástica, das mais famosas. O Teatro Municipal, ele, como característica arquitetônica, ele vem da Belle Époque, por exemplo, então ele tem uma arquitetura meio neoclássica, alguns conceitos de Art Nouveau, alguns conceitos do barroco também, alguns conceitos, enfim, ele é uma mistura de várias questões renascentistas, barrocas, neoclássicas, enfim. Principalmente porque a elite europeia, paulistana, donas dos terrenos de café que aqui estavam, queriam se divertir. Então eles projetaram, aqui existia um outro pequeno teatro, se não me engano, o Teatro São Pedro, que se chamava aqui, que foi consumido pelo fogo. E o Teatro Municipal, ele nasce para se divertir, para fazer essa elite se divertir. E o que é interessante é que de 1911 até 1922, que foi a semana de 22, o Teatro Municipal não teve peças ou óperas brasileiras. Então a gente, como cultura brasileira, temos uma ferida muito grande. E aqui, obviamente, no Teatro Municipal, onde aconteceram diversos eventos importantes para São Paulo especificamente, e para o Brasil, obviamente, aqui aconteceu a Semana de 22. A Semana de 22 foi um marco, obviamente ela é mais datada como data mesmo do que como evento, como algo que impactou diretamente, mas mais como um evento específico, onde Tarsila do Amaral, Anitta Malfatti, Oswald de Andrade, Mário de Andrade. E Mário de Andrade, eu faço um link com o nosso vídeo lá de Embu das Artes, porque o Mário de Andrade foi um dos principais organizadores da Semana de 22. E lá, quando nós fomos no Museu dos Jesuítas, lá em Embu das Artes, o Mário de Andrade, como secretário cultural de São Paulo, ele manteve a memória cultural brasileira, não só paulistana. E o Mário de Andrade organiza, junto com esses artistas da época, a Semana de 22 para reivindicar a nossa arte dentro dos nossos próprios monumentos arquitetônicos. Então foi um marco. E desde então a gente pertence ao Teatro Municipal. Ele está fechado por conta da pandemia, mas o Teatro Municipal, para a gente explicar teatro em São Paulo, é o primeiro teatro. É considerado o primeiro teatro de São Paulo. Porém, nós iremos até o primeiro teatro de São Paulo de verdade. De verdade. Ele é considerado a monumento de uma parte histórica, mas existiam outros teatros que a gente vai ver daqui a pouquinho. Isso daqui, ó, quando eu falei Art Nouveau, isso aqui é Art Nouveau. Ó. As pirais. E isso é neoclássico. Ó.
frente do primeiro teatro inaugurado em São Paulo em 1903. Aí você me pergunta, Marília, mas você não tá na frente do Mosteiro de São Bento? sim, dentro do Mosteiro de São Bento tem o primeiro teatro paulistano. Ao lado do Mosteiro de São Bento tem a Faculdade Tradicionalíssima de Direito, Faculdade de São Bento. E aqui dentro foi onde aqueles artistas que não podiam apresentar no Teatro Municipal, lá em 1911, desde que o Teatro Municipal foi inaugurado, eles vinham apresentar aqui, dentro do Mosteiro de São Bento. E só depois, em 1922, foi que aconteceu a Semana de 22 e eles reivindicaram ter coisas brasileiras, textos brasileiros dentro do Teatro Municipal. Mas antes eles estavam aqui. Estamos no Café Gerondino. Esse café fica na frente do Mosteiro de São Bento. Aqui é um café que aparentemente tem um ar de século XIX, porém ele foi inaugurado em 1998. Pode ser um balde de água fria para quem vem aqui. Mas a ideia da criação do café era mostrar como os cafés do século XIX, onde os barões do café vinham para discutir, negociar o preço do café e tudo mais, eles negociavam num ambiente muito parecido como esse. Aqui tem um ambiente igual quando eu falei no Teatro Municipal, Art Nouveau, que são esses aspirais. Aqui também a gente percebe essa arquitetura Art Nouveau do século XIX. E uma coisa interessante é que o primeiro café de São Paulo, ele se chamou Café Levi, que foi um café que esteve presente aqui pertinho, na rua 15 de novembro, onde os alunos lá da Faculdade de São Bento, eles vinham para tomar café. Só que esse café não existe mais. Ele era um café que ficava numa casinha do Levi, que embaixo da casa dele tinha uma garagem e os estudantes de direito iam lá para tomar café. O Café Levi não existe mais, mas para a gente retomar esse ar do século XIX, o Café Gerondino, ele tem essa característica. E vamos tomar uma experiência, não é mesmo? Viver a nossa experiência. E o que é mais interessante é que na parte de cima tem várias fotos dos locais onde acabamos de passar, que a gente realmente se transporta para aqueles dias, para aqueles momentos. Então, se você vier aqui no Café Gerondino, dá uma passada aqui em cima e preste atenção nas fotos. Tire um tempinho para isso. Além do cardápio ser incrível, as fotos são fantásticas. Então vem pro Café Gerondino e observe a nossa história nas paredes. Marília, de fazer esse tour aqui na capital? Cara, São Paulo é uma cidade fantástica. Dá pra gente, se eu quisesse fazer o projeto da Kombi só em São Paulo, eu teria muitos e muitos e muitos tem roteiros, conteúdo, lugares, conteúdos. Então São Paulo tem um recorte fantástico. Nesse vídeo vocês vão perceber que a gente tentou colocar ao máximo a pimenta dentro do formato, tanto é que estamos gravando aqui, ó, dentro dela, maravilhosa, certo? E agora vamos continuar essa jornada que vocês vão ver, acompanhar com a gente, fechou? Bora! Bora!
São Pedro. A Fábrica de Ideias, que é o meu espaço com o Júnior, é vizinha do Teatro São Pedro. E eu fui reconhecer esse teatro, passei aqui várias vezes à frente, e eu fui saber da história desse teatro quando eu li a biografia recentemente da Fernanda Montenegro. E o Teatro São Pedro é um teatro que nasce em 1917, muito próximo lá do Teatro Municipal. É considerado o segundo grande teatro de São Paulo. É um teatro escondidinho, né? Pouca gente sabe dele. Foi adquirido pela Beatriz Sagal em 1969, beirando a ditadura militar. Ela convidou Fernando Torres para ser um dos sócios, junto com a Fernanda Montenegro. Fernando Torres, ele era responsável por toda a pauta artística. Ele trazia as companhias para cá para movimentar o teatro paulistano. Foi bem numa época em que o teatro estava muito ruim de grana. Na verdade, eles foram muito resistentes até. O Fernando Torres, na biografia da Fernanda Montenegro, ela conta que por muitas vezes ia ao banco pedir empréstimos para manter o teatro. Até que chegou um momento, em 72 ou 73, em que eles cedem a sala principal do teatro, que está fechada agora, né, por conta da pandemia, mas eles cedem a sala principal para a Prefeitura de São Paulo, para a Prefeitura trazer as orquestras, enfim. E eles ficam com a sala menor. Nesta sala menor, que é um estúdio, é o Estúdio São Pedro, era onde aconteciam as grandes peças da época da ditadura, assim como o próximo teatro que nós vamos. Então, aqui tem um recorte de uma energia muito forte da arte paulistana, do teatro paulistano, que contou inúmeras histórias. E ele tem no site dele um lugar que são os amigos do Teatro São Pedro, que você pode doar. Então hoje é um teatro cedido em 82, acredito que foi 82, 81, que se desfaz, a Beatriz e o Maurício Sagal entregam para a prefeitura. Enfim, o teatro está aqui até hoje, escondidinho, quietinho, mas tá aqui, vivendo. Estamos no Teatro de Arena. Talvez aqui tenham acontecido as reuniões, assim como o RUT, que já já a gente vai, mas aqui aconteceram as reuniões mais efervescentes dos artistas da década de 50, 60, 70. O Teatro de Arena, com uma particularidade, ele nasce em 1953, com um ator, jovem ator, recém-formado pela USP, chamado José Renato. E uma coisa interessante, que aí a minha vida se cruza com este senhor, é que o José Renato foi o meu primeiro professor de teatro. E talvez aqui eu tenha um apreço, uma relação agora um pouco mais, meu Deus, de coração dessa história. O José Renato, ele cria o Teatro de Arena, a companhia do Teatro de Arena, e ele fica aqui no Teatro de Arena até 1972. Aqui aconteceram inúmeras peças, e uma delas também de um autor, jovem autor, chamado Gianfrancesco Guarnieri. Talvez você já ouviu falar sobre ele. Do texto Eles Não Usam Black Tie, que foi feito aqui, a primeira versão. Ficou um pouco mais de um ano, se não me engano, em cartaz, acho que 1 ano e meio. Foi um texto que bombou esse teatro. Fazia fila aqui, José Renato estava no elenco. Depois, em 77, o teatro reabre, então fecha em 72, em 77 reabre. Quem adquire o teatro é o governo federal, e a Fundação das Artes, Nacional das Artes, pega a administração do teatro. Acredito que até hoje, tá? Então é um teatro que ainda está em movimento, mas é um teatro que tem uma energia muito boa. Se você já assistiu uma peça aqui, você sabe.
Eles não usam black tie quanto isso aqui, olha lá. Bora, mãe. Passa aí. Vai. Vai que você vai pro YouTube. Vambora. Tá vendo? Então tem que fazer esse formato. Vamos lá. Olha aí, né? Uma ilhazona. Postando todo mundo, né? Cambalhota. Nossa, mano. Olha aqui as muambas do negócio. Partiu agora. Último destino. Meu Deus, como está agitado este episódio. Teatro Ruth Escobar. Teatro Ruth Escobar é um dos teatros mais importantes dentro do cenário dos teatros paulistanos. Eu tô falando isso em todos os teatros, né? Mas cada um tem sua particularidade. E o Ruth, obviamente, quem inaugurou o Teatro Ruth Escobar foi a dona Ruth Escobar, uma atriz portuguesa com uma personalidade muito forte, onde ela conseguiu reunir a comunidade portuguesa e apresentar o projeto de ter um teatro que levasse, enfim, a arte para São Paulo. O teatro se chamava Gil Vicente. Ela apresenta e a galera investe, a galera dá uma grana de patrocínio para ela fazer esse teatro acontecer. Vai na prefeitura, a prefeitura cede esse terreno aqui para ela e ela monta o Teatro Gil Vicente, que hoje a Sala Gil Vicente fica na parte de baixo do Teatro Ruth Escobar. E esse teatro, ele nasce quase batendo na porta da ditadura militar. Então foi um teatro que nasceu já nessa resistência do teatro paulistano. Foi um teatro onde aconteceu dentro da sua história as principais peças da ditadura militar. Uma delas, Roda Viva, do Chico Buarque. Hoje o Ruth Escobar ele pertence à Associação Paulista de Críticos de Arte. A associação está ainda num processo de compra, é bem difícil, é um teatro caro e é um teatro que está assim, precisando de ajuda urgentemente. É um teatro que hoje ele possui, se não me engano, 4 salas e se chama hoje Teatro Ruth Escobar. A dona Ruth Escobar viu esse teatro nesse formato, então isso é muito legal. Cadê aquele sangue do teatro, sabe? Da década de 60 e 70? Acho que para todos nós atores, olhar esse teatro aqui, ficar um tempo aqui olhando, é assinar novamente o contrato da nossa vocação como artista. E venham conhecer assim que o teatro reabrir e a pandemia estacionar, a gente consiga ver o Ruth de outras formas e muito mais forte. Vamos lá? Chegamos ao fim deste terceiro episódio maravilhoso. Hoje eu estive um pouco mais ausente, porque, pelo amor de Deus. Ausente, tá super presente. Não, ausente de aparecer no vídeo, né? Fundamental. Presente eu estava filmando, mas por que eu estava muito ausente assim no vídeo? Porque a gente fez o roteiro aqui em São Paulo, então eu tive que dirigir e muitas vezes não dava para sair do carro. A gente tinha que... Eu tive que ficar ali, né, dirigindo. É porque o nosso sabor do nosso projeto é estar com a comida. Exatamente. Dava pra gente fazer esse roteiro facilmente no metrô, em São Paulo. Então, tinha onde parar. Aí Os tem... estacionamentos caros, né? O estacionamento era R$25 o dia. Aí tem zona azul. Então, assim, a gente meteu uma miguezona. A gente parava o carro, aí rapidinho fazia um vídeo, mas já tinha que correr pra tirar o carro do lugar. Então, não deu pra gente ficar ali confortável.
E também, como a gente fez um roteiro mais capital, centro, é aquela coisa, né? A gente tá gravando, tem que ficar em alerta no celular, equipamento. Então, assim, não dava pra ficar assim de bobeira, igual a gente tá aqui dentro do nosso espaço, né? Então era outro rolê. E o Teatro Paulistano é um teatro muito forte. É um teatro que tem uma história muito enraizada. Tem muita coisa que aconteceu. Então, assim, dizer que o teatro está morrendo, não. Mas a gente já tem muito claro que a gente quer meio que não refazer, mas a gente quer fazer um parte 2. Só que dentro dos teatros. Então, por conta da pandemia, a gente não conseguiu, né? Tá tudo fechado, mas a gente, assim que parar tudo aí, passar essa fase de pandemia, a gente quer voltar para poder fazer a parte de dentro, então seria um parte 2. O teatro não perde em absolutamente nada para a internet só está aqui para somar o teatro, para trazer talvez uma nova linguagem artística que não é teatro, não é cinema, é outra coisa, e a gente vai descobrir qual é o nome disso. Mas foi um vídeo muito legal. Nós saímos meio-dia, mais ou menos, e estamos chegando agora, acho que agora são 5 da tarde. 6h35. Quase 7 horas. Quase 7 horas. Então, assim, foi um roteiro. Foi um roteiro totalmente dirigindo. Espero que vocês tenham ficado com muita vontade da gente voltar e fazer por dentro. Arrasou? É isso. Então até a próxima. E detalhe importante, não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhe com muitos artistas, porque isso aqui é só a gente está testando tudo. Né? A gente está testando tudo com arte, cultura, viagens, então todos os primeiros 10 vídeos vão ser todo um experimento, um teste, para depois vocês irem dando feedbacks pra gente aí. Então, coloquem nos comentários locais que indiquem também. Indiquem locais. A gente pode jogar aqui pra vocês agora. Indiquem locais. Pra onde vocês querem que nós apimentemos? O que vocês querem que a gente